1 Coríntios 11, verso 23 a 32. Vamos lá. Fala o seguinte, Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, e não somos condenados com o mundo. Irmãos, eu não vou falar que é exclusivamente nosso, mas geralmente isso é universal. Geralmente quando nós temos culto, o dia que o culto mais está cheio, quando que é? É no dia da ceia. A pessoa não vem o mês inteiro, mas hoje é ceia. Hoje é um dia sagrado. E Paulo, ele estava compartilhando isso na igreja de Coríntios, porque na verdade eles estavam tomando a ceia de forma indigna. Não é que eles estavam em pecado. O que é de forma indigna? É você não... Tem uma versão que fala, quando nós tomamos a ceia e nós não damos o devido valor para aquilo que nós estamos fazendo. Quando você faz isso, aí ele fala, examine-se a si mesmo. Então é interessante que você percebe que na vida cristã, o que nós precisamos observar é se na nossa vida cristã, às vezes ela não se tornou algo religioso. O que é religião? Religião é vida sem Deus. Religião na Bíblia é morte. A gente precisa perceber na nossa vida cristã, quando nós estamos fazendo algo, e esse algo na verdade, aquilo que é tão importante se tornou comum para nós. Aquilo, quando você está edificando ou fazendo algo, que na verdade perdeu a essência, perdeu o valor. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, vai para o trabalho, e vai lá, está se relacionando com uma pessoa, mas perdeu o valor, perdeu o encargo, perdeu o amor. E é isso que Paulo estava falando, que na verdade pessoas que fazem isso, que tomam a ceia de forma indigna, essas pessoas na verdade, e ele fala que na verdade você vai trazer diversas consequências, e pior que não é para você, ela fala para o corpo. E é interessante que quando Paulo está falando aqui, ele começa falando, ele fala, olha, eu falo isso, eu aprendi do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 26, é Jesus dando a instrução, que era a última ceia. E o que significa a ceia para mim e para você? Será que a ceia é aquele ritual de você vir no culto, você bebe aquele copinho de suco ou um vinho, você come aquele pedacinho de pão que representa o corpo do Senhor, vai para casa e vive como se nada tivesse acontecido. Aí no mês seguinte, você volta a fazer esse mesmo ritual. Paulo está falando, não façam isso. Mas Paulo estava escrevendo essa carta, para a igreja de Coríntios, que eles tinham perdido o valor, eles tinham perdido a essência. E aí ele fala, examine-se. O que é examinar? Quando Paulo estava falando para você examinar, que na Bíblia naquela época, quando você quando ganhava uma moeda, você tinha que examinar aquela moeda, se aquela moeda ela tinha valor ou não. E como que você examinava se essa moeda tinha valor ou não? Você jogava ela no mármore ou você jogava no chão? Pelo som que você ouvia a moeda, você sabia, essa moeda tem valor, essa moeda não tem valor. Então o que Paulo estava falando? Examine-se, veja o que você está fazendo, tem valor ainda, tem essência ainda.
tem amor ainda, tem encargo ainda, mas ele não está falando que você tem que deixar de fazer porque não tem amor. Se você está fazendo sem amor, sem encargo, sem valor, sem o devido valor que tem, o que ele fala? Discernir no corpo. É interessante que ele fala, ele não fala para você olhar para si mesmo. Lá no final ele fala que tem a ver a sua postura, mas ele fala, nós precisamos aprender o quê? A discernir o corpo. Então esse aqui de viver de forma digna, não tem a ver com pecado. Tem a ver de você não enxergar da mesma forma que o Senhor enxerga. É você não atribuir o mesmo valor que o Senhor atribui sobre algo tão importante na vida da igreja. E é interessante que aí Paulo está falando de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. E eu gostaria de compartilhar aqui para nós ceiarmos, qual que é o significado da ceia, para mim e para você. E você percebe que a ceia vai muito mais além de você beber um copinho de suco, comer um pão, ir para casa e ter participado de um ritual. Esse ritual tem muita importância na sua vida. Como a palavra de Deus fala, que quando você faz isso sem enxergar o valor e sem atribuir o devido valor, a palavra de Deus fala que o corpo é atingido. Por isso que ele fala, discernir no corpo. O que é discernir? É você ter clareza, é você ter entendimento, é você saber a verdadeira realidade, a verdadeira importância daquilo que eu estou falando. E Paulo estava falando para uma igreja, que nós tínhamos que fazer aquilo. E eu gostaria de falar aqui, de maneira breve, sobre a sobre a ceia. Na verdade, a ceia foi estipulada no Velho Testamento por Moisés. Foi quando já se tinham passado, se eu não me engano, as 10 últimas pragas. E a palavra de Deus fala que um anjo, que era o anjo da morte, estava passando sobre o Egito. E aí ele fala o quê? Fala da Páscoa. E aí nesse dia, quando todas as pragas já tinham se passado pelo Egito, a última praga, que seria o anjo da morte passando por toda a terra do Egito, ali que Moisés e o próprio Senhor fala, esse dia vai ser o dia da ceia, vai ser o dia da celebração. E aí ele começa explicando como que nós devemos tomar a ceia. E ele fala discernir, para você entender, discernir fala de você entender o modo também. E quando que foi o dia da ceia? O dia da ceia, na verdade, era o dia da Páscoa. O que significa Páscoa? Significa sacrifício. Por isso que Paulo fala de Jesus, e Jesus falando aqui do tempo que o povo foi liberto do Egito, ele fala, lembre-se, faça isso como memória de mim. Eu tenho que trazer memória do quê? Do sacrifício do Senhor Jesus. A ceia, ela tem poder de salvar e condenar. Salvar e trazer juízo. Por quê? Porque se a pessoa ela aceita a palavra, ela é salva instantaneamente. Mas se ela rejeita a palavra, ela vem sobre o juízo de Deus, está sobre ela. Por quê? Porque esse é o poder da igreja. Esse é o poder da ceia. Eu gostaria de maneira breve aqui ler o texto para nós compartilharmos, depois orarmos, participarmos da ceia. Êxodo 12, verso 1. Fala o seguinte. Eu quero falar sobre o significado. Você nunca mais vai tomar a ceia da mesma forma. Você vai tomar agora de forma diferente. E além de tomar de forma diferente, você vai na casa do seu vizinho e vai trazer ele para tomar a ceia com você. Que é o que o Senhor falou aqui. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Qual é o primeiro mês? É a Páscoa. O que ele fala aqui? É o principal. Por que muitos irmãos vêm sempre no culto da ceia? Porque realmente é o principal. É quando você se lembra. Puxa vida, eu estou aqui, eu deveria estar morto, deveria estar perdido nas drogas, eu estava sem esperança, hoje eu estou aqui. A minha vida não tem nem comparação do que era antes. O que é trazer a memória? Por isso que ele fala, esse é o principal. E ele fala, verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará por si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um pode comer. Por aí calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano,
podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarás até o 14º dia do mês, até o ajuntamento da congregação de Israel, o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue, e porão sobre umbrais da porta, nas vergas da porta, nas casas em que comeres. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com os pães asmos, e ervas amargas comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Na terra do Egito todos os primogênitos, desses os homens até os animais, executarei em juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Irmãos, como eu falei para você, o Senhor Jesus, ele participou de 3 festas com seus discípulos, 3 anos e meio, que foi a festa da Páscoa. E aí a palavra de Deus fala que Jesus, ele fala, fazer isso em memória de mim e tal. E aí Paulo, ele pega e fala para a igreja de Coríntios: eu estou falando para vocês aquilo que eu aprendi do próprio Senhor Jesus. Então tudo que ele está falando é algo que começou aonde? Foi na Páscoa, foi na época onde o povo de Deus, ele foi liberto da escravidão. E é interessante que todos falam aqui, e aí, essa é a Páscoa, esta é a ceia, e essa aí foi a última ceia do povo de Israel, sob a escravidão do Egito. É interessante, que eu acho que a primeira palavra mencionada na Bíblia, pressa, é nesse contexto. Se Deus tem pressa, é para tirar da escravidão do diabo. E ele fala, se vista de maneira adequada, pois essa é a Páscoa. Por que ele estava dizendo vista apressadamente? Porque amanhã de manhã é o grande dia, você vai rumo à promessa. Mas você precisa estar preparado, você precisa aprender a discernir, enxergar, examinar. Por isso que Paulo está falando, discerna o corpo. O que a ceia tem a ver com o corpo? O corpo aqui, na verdade, ele fala do que? Da igreja, da família de Deus. Quando você se converte ao Senhor, você é conectado ao reino de Deus. O reino de Deus fala do que? Uma família que Deus conectou a você para te abençoar, para te ajudar, para te animar, para te encorajar. Essa é a família de Deus. Por mais que você continue tendo pai, mãe, filho, mas quando você se converte, Deus te insere numa família, e essa família que vai levar você a avançar, a cumprir aquilo que Deus tem para você. Se o seu pai natural, se a mãe natural, os seus familiares natural se converterem, não vai ser essas pessoas que vão te levar a ter uma experiência com Deus, é essa família que tem a ver com o reino de Deus, que vai te levar a você crescer no seu casamento, na sua vida familiar, em relação à saúde emocional, alvos pessoais. E aí ele começa falando da primeira experiência. O que ele fala? Que ele deveria pegar um cordeiro, matar aquele cordeiro e pegar aquele sangue. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem na Bíblia. E você pega o sangue e passa no umbral das portas. O que a palavra de Deus fala? Porque naquela noite, o anjo da morte, ele vai passar por todo o Egito. O que ele fala? Que o anjo da morte, se ele viu uma porta com o sangue do cordeiro, que simbolizava, o que o anjo ia simbolizar, o que ele ia entender? Ali já houve um sacrifício, eu não tenho como morrer, eu não tenho como matar, porque ali alguém já morreu. E, na verdade, aquele cordeiro representa o próprio Cristo Jesus. Isso fala do que? Da ceia. Então quando Jesus ele fala, tome o sangue, é o sangue da nova aliança, a aliança que eu tenho com você. Mas é interessante que se você for ver aqui a questão, a história, a palavra de Deus não fala que, não termina aí, não termina somente no sangue. A palavra de Deus fala que depois que você colocava o sangue nos umbrais da porta, o que você deveria fazer? Você deveria ficar dentro da casa. O que simbolizava aquela casa? Ali simbolizava a igreja, a família de Deus. Não tem sentido você tomar a ceia todo mês, uma vez por ano, e você está desconectado do corpo, você está fora do corpo, porque na verdade a palavra de Deus fala, então, eu poderia colocar sangue no umbral da minha porta,
Mas se eu saísse da casa, e o anjo da morte passasse, e eu estivesse fora da casa, desconectado do corpo, o que aconteceria? Ele morreria. Então, na verdade, aqui não tem a ver somente, isso tudo que eu estou falando tem a ver com a ceia. Então, a ceia não tem simplesmente você vindo um ritual, de você tomar um copinho de suco e comer o pão. A ceia simboliza você estar conectado com o corpo. Sabe, então, o sangue é apenas a primeira experiência que você vai ter na caminhada cristã. Então, quando você traz a lembrança, você está trazendo a lembrança o quê? Da obra do Calvário. Além dele ter te tirado, além dele ter morrido no seu lugar, ele ter te livrado você da morte natural, ele também te conectou numa família. E todos aqueles que não passariam pela morte, eram aqueles que estavam conectados dentro da casa. E é interessante que ele fala, que ele não tinha que passar o sangue do cordeiro em todas as portas, é só nas portas que tem família. Então pode ter alguma casa que não tem ninguém, então não precisa passar. Agora, e aí ele fala, todas as casas que tem família, passa o sangue do cordeiro. Mas é interessante que ele também fala, você tem que estar conectado. E muito mais também do que conectar, o que ele tinha que fazer? O que ele tinha que comer? A palavra de Deus fala que ele tinha que comer o cordeiro, todo o cordeiro. Infelizmente, nós, como eu falei para você, eu sou muito tentado, os irmãos falam, pastor, demite o irmão. Eu falo assim, irmão, aqui não é uma empresa. Pastor, faz aquilo. Pastor, traz juízo. Eu falo assim, meu Deus do céu, não tenho poder para trazer juízo na vida de ninguém, não. Pastor, faz aquilo. Eu não sei se você sabe, eu acho que a vida do pastor, eu tenho aprendido nesses 3 anos e meio, o que eu mais fico lembrando os irmãos é o seguinte, nós não somos empresa. Para com isso. Eu não tenho poder de demitir ninguém. Nós não temos departamento de RH. Nós não temos departamento de marketing pessoal. Nós não temos isso. Nós temos a casa do Senhor. E tudo ali, e é interessante que ele fala, você tem que estar conectado à casa. Quando você não está conectado à casa, automaticamente você vai padecer. E aí depois o que ele fala? Que você deveria comer todo o cordeiro. E a carne não poderia ser crua. A carne não poderia ser crua e não poderia ser assada na água. A carne deveria ser assada no fogo. O que está falando? Então, dentro da casa, meus irmãos, tem um alimento que você precisa. Tem a vitamina, tem as proteínas, tem aquilo que você precisa para crescer de forma saudável. Isso fala do quê? Da palavra e da revelação pela própria pessoa do Espírito Santo. Por isso que o cordeiro que representava Jesus, ele tinha que ser assado com fogo que representava a própria pessoa do Espírito Santo. Então, quando você está na casa de Deus, você é alimentado pela própria pessoa do Espírito Santo, e através do que? Da revelação da palavra de Deus. Então, aquilo que você precisa para crescer, prosperar, avançar, ter paz, ter garantia, está na própria igreja, está na família que Deus colocou você. E é interessante que Jesus fala isso. Aí depois o que ele fala? Que nessa comida não pode ter fermento e não pode ter ervas amargas. Por quê? O que simboliza aqui fermento e ervas amargas? Lembra que Jesus fala, fazei isso todos os dias, toda vez que comer do pão e beber do sangue, fazei isso em memória de mim. O que significa ervas amargas? Ali simboliza o quê? O tempo é você lembrar o tempo de escravidão que você viveu antes de conhecer o Senhor Jesus. Então, quando ele falou para o povo do Egito, a última noite que eles estavam vivendo sob o domínio do faraó, essa ervas amargas simbolizava o tempo de escravidão. Então, quando você tomar a ceia, você comer o pão, o que você vai se lembrar? O meu caminho era a morte, mas hoje eu estou vivo. O meu caminho era depressão, mas hoje eu vivo vida. O meu caminho e a minha família era destruição, e hoje eu tenho desfrutado de salvação. Não somente eu, mas todas as pessoas ao meu redor. E aí depois ele fala que você deve estar preparado de forma digna. O que ele fala? Cinge os seus lombos. Lombos é aqui, ele fala que você tinha que colocar, uma versão fala que você tinha que colocar cinto e fechar o cinto. Imagina, está com cinto, fala que você tinha que estar com sandálias nos seus pés e com um cajado. Porque é a pressa do Senhor. Qual que é a pressa do Senhor? Ele quer tirar da escravidão do mundo. Então, quando ele fala tudo isso, qual o objetivo do Senhor falar tudo isso? Que o Senhor tem pressa. O que roupa aqui fala?
na Bíblia. Roupa fala de atitude e de caráter. Tem muitas pessoas que não conseguem entrar no tempo de Deus, porque não estão preparados. E é interessante que ele fala, cinja os seus lombos, coloque uma sandália e coloque o seu cajado. Tenha pressa, pois é a Páscoa do Senhor. E nesta noite, o anjo da morte virá e vai matar todo dia, mas vai matar todos os primogênitos. Mas nesta noite, você será livre. E nesta noite, você vai rumo à terra prometida. Nesta noite, que é a principal noite da sua vida, é o principal dia da sua vida, que eu vou te libertar. Toda vez que você estiver caminhando para a promessa de Deus, caminhando para aquilo que eu prometi para você, quando você um dia chegar na terra prometida, e na promessa que um dia eu falei que ia fazer sobre a sua vida, lembre-se que tudo isso não é por você e não foi feito por você, foi feito pelo Senhor Jesus. Nós falamos da graça. Na verdade, a palavra de Deus fala que graça é graça, mas houve um sacrifício. A graça de Deus é de graça para nós, mas houve um sacrifício, e esse sacrifício foi feito por Jesus. O nosso Cordeiro fala de Jesus Cristo. E por que nós devemos trazer a memória do Senhor todos os dias que ceiamos ao Senhor? Porque quando você traz a memória, você valoriza. Quando você lembra, você valoriza. Não sei se todos já foram para o encontro, quem não foi para o encontro, mas tem um momento lá na ministração do encontro, que nós passamos um filme, e tem pessoas que falam assim, mas precisa passar esse filme, é algo tão pesado, é algo tão, maçante. E é interessante, que na verdade, quem já viu esse filme, ali, meus irmãos, ali não é nem 1% do que Jesus passou por mim e por você. Mas quando você vê aquele filme, você valoriza a obra do Senhor. E quando você toma a ceia, você valoriza o sacrifício do Senhor. Quando você valoriza o sacrifício dos seus filhos, nada que eu vou fazer a partir de hoje vai ser em vão. Teve um dia que eu estava mal com meus discipuladores. Mas irmãos, há muitos anos atrás, não são esses, tá? Nossa, irmãos, sabe, o pastor também entra na carne às vezes, sabe? Que as atitudes, as coisas que eles estavam fazendo. E eu lembro que a Eloá chegou para mim e falou assim, olha, não precisa ficar desse jeito não por conta deles. Eles não fizeram isso porque eles queriam. Ela começou a falar de cada discipulador. Olha o que ele já fez por você. Olha o que esse aqui já fez por você. Olha o que esse daqui já fez por você. E eu comecei a trazer a lembrança, o sacrifício dos meus discípulos para estarem andando comigo. O que eles estavam fazendo para andar comigo? Eu falei, isso é verdade. Quando nós lembramos o sacrifício daqueles que fizeram algo por nós, nós valorizamos o que eles fizeram. Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar investindo, eu vou continuar amando. Então muitas vezes o que nós precisamos trazer sempre o que é a memória. Quando você está achando que está sendo injustiçado, eu estou sendo prejudicado, eu estou passando o que não deveria passar, só faz uma coisa, lembra do que Jesus fez por você e por mim na cruz do Calvário. Nada que você possa passar é pior do que o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas quando você lembra do que Jesus fez por mim e por você, você vai valorizar a obra da cruz. E tudo que você fizer, como Paulo falou, não em vão. Não em vão. Eu valorizo aquela morte. Então toda vez que você ceiar, comer um pão, comer o pão que simboliza o corpo, tomar o suco que representa o sangue, não vai ser em vão. E toda vez que você fazer isso, você toma, você fala assim, poxa, eu vou andar a segunda milha pelo meu filho, eu vou andar a segunda milha pela minha família, eu vou andar a segunda milha, por quê? Porque não é em vão. Quando você lembra do sacrifício, você valoriza o sacrifício. E quando você valoriza o sacrifício, quando você valoriza a graça de Deus, você sempre vai andar a segunda milha. Você sempre vai andar a segunda milha. Eu gostaria que você se levantasse. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Aliás, desculpa, eu gostaria que você se assentasse. Me perdoa. Isso, depois. Depois vamos ceiar. Eu esqueci que nós temos um cronograma. Aí você fica no hábito, você vai. Eu gostaria de orar, irmãos. Como eu falei para você, nós estamos crescendo, nós estamos levantando os novos líderes. Eu gostaria de chamar aqui a pastora Eloá, os discipuladores. E depois nós vamos ceiar. Deve ter óleo aqui.